Olá, seja muito bem-vindo, 24 de julho, segunda-feira. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 2 minutos da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo o prefeito da cidade, Isaías Santana, para conversarmos sobre assuntos de Jacareí. Bom dia, prefeito, muito obrigado pela sua participação e mais um bom dia, Jacareí. Bom dia, João, bom dia a todos os ouvintes de Jacareí. Voltando aí de umas férias e retomando aí todos os serviços e atividades do segundo semestre. Muito bem, queria que começássemos nosso programa falando um pouco sobre o viaduto, da Avenida Humberto Castelo Branco. Queria que o senhor falasse um pouco das obras que ainda acontecem no local, se existe uma previsão de entrega, enfim, todos os detalhes aí acerca desse projeto. Olha, ali nós temos o grande desafio de fazer 3 rotatórias num trecho pequeno. Já tínhamos a primeira rotatória ali perto da Dutra, a segunda rotatória na chegada do Terra da Conceição. Mas a gente não podia deixar sem dar uma oportunidade para as pessoas de veículos pequenos que vêm da região do Jardim Santa Maria pegarem diretamente a região Flórida sem ter que ir até a beira da Dutra. Por isso a alternativa foi fazer um viaduto específico para pequenos veículos. Definimos dentro das medidas mínimas da legislação e agora estamos em fase de teste para que os responsáveis técnicos, os engenheiros e a Secretaria de Mobilidade possam liberar. Ali está faltando alguns testes, na verdade é só isso, e a parte de urbanização. A gente tem expectativa de que já no início de agosto a gente possa terminar a parte de paisagismo e iluminação para que possamos entregar a nova Castelo Branco com o viaduto de acesso direto a Mário Covas. Legal. Esses testes que devem acontecer em breve, mas existe algum prazo também? O senhor tinha comentado agora do paisagismo, que será finalizado provavelmente mês que vem. Os testes para os carros já tem alguma data também específica? Já foram feitos alguns até nós divulgamos, e só está faltando os documentos serem liberados. Eu estou acreditando e espero mesmo que a gente, no mês de agosto, já saia definitivamente da Humberto de Alencar Castelo Branco. Muito bem. Prefeito, vou pedir licença a você, logo mais voltamos a conversar. E mudando um pouquinho de assunto, encontre seu companheiro de 4 patas. Jacareí lançou o site Adote, que torna a adoção de animais mais fácil do que nunca. Confira mais detalhes na reportagem. A Prefeitura de Jacareí lançou o site Adote, com o objetivo de facilitar a divulgação e a busca por cães e gatos que estão à espera de um lar aqui na cidade. Isso também facilita porque não são só os nossos animais. Tem muitas ONGs e protetores, que tem vários animais já disponíveis para adoção. Às vezes o animal que a pessoa busca não tá com os animais que estão com a gente. Então a gente procura também disponibilizar as fotos dos animais que estão com as ONGs e os protetores para ajudá-los também nessa parceria com relação à adoção. O site Adote conta com uma galeria de fotos dos pets que estão prontos para serem adotados, juntamente com as características do animal, como idade, comportamento e suas necessidades. Por melhor que os animais estejam cuidados com a gente no abrigo, com questão de saúde, alimentação, mas não é um lar. Não é a casa dele. E os cães e gatos, eles são animais que eles gostam muito da companhia do ser humano. Então, quando um animal fica muito tempo dentro de um abrigo, isso, querendo ou não, acaba deixando o animal muito mais carente, essa questão da socialização, às vezes acaba dificultando um pouquinho, porque o animal fica muito tempo sem ter aquele laço familiar com alguém. E a partir do momento que a gente encaminha um animal para adoção, a gente consegue estar atendendo outro chamado de algum outro animal que está na rua precisando de cuidado. Os animais disponíveis para a adoção são cuidadosamente preparados antes de serem entregues aos seus novos tutores. Eles são castrados, microchipados, vermifugados e vacinados, garantindo sua saúde e bem-estar. É muito importante estar fazendo a doação dos animais, até porque eu, que trabalho aqui no centro da cidade, acabo vendo muitos animaizinhos abandonados na rua, passando fome, em condições um pouco deploráveis, assim, sabe? E eu acho que esse site que foi criado pela prefeitura, ele vai ajudar muito a pessoas que gostam de adotar animais e não têm onde encontrar
para eles, sabe? Eu acho que é um bom recurso para as pessoas optarem, escolherem, conhecerem o bichinho, pelo menos terem uma ideia de tamanho e, sobretudo, da responsabilidade, né? Porque um bichinho não é para uma semana, é para sempre. De cãezinhos fofos a gatinhos brincalhões, adotar um animal é uma decisão que enche o coração de alegria e traz uma infinidade de movimentos divertidos e inesquecíveis para a sua família. Eles estão esperando por você, para dar a eles o amor e o conforto que merecem. Para mais informações e para conhecer os animais à espera de um novo lar, visite o site Adote em jacareí.sp.gov.br/adote. Muito bem, agora voltamos a falar com o entrevistado de hoje, o prefeito Isaías Santana. Prefeito, falando sobre obras, queria que o senhor comentasse um pouco sobre as obras de revitalização do centro da cidade. O que os munícipes podem esperar dessas obras, enfim, que se desse detalhes também sobre esse projeto, né, que, bom, o centro da cidade, claro, né, cartão postal, sempre um centro de encontros de comércios, enfim, mobilidade urbana, tudo, né, o centro já abarca, né, abriga tanta coisa. Queria que você comentasse um pouco sobre essa situação. Olha, João, infelizmente a Justiça de Jacareí entendeu que as obras que nós íamos fazer de revitalização do centro tinham dependência direta com o novo plano diretor, com o plano de revisão do plano diretor. E com isso impediu a sua realização. Nós não conseguimos reverter essa decisão no tribunal. O tribunal entendeu que, a princípio, a Justiça de Jacareí é que deveria decidir depois de analisar todos os documentos. Com isso, nós estamos diante do impasse, porque também a revisão do plano diretor, o tribunal precisa decidir se vai ser feita com ou sem a participação dos servidores da prefeitura. A gente entende que tem que ser feita com a participação dos servidores. Então, estamos nesse impasse de espera. Enquanto isso, nós vamos ter que fazer pequenas intervenções naquelas situações mais complexas, mais difíceis, como pintura, cuidar das vias, né? Tem esse semestre inteiro para passar lá e fazer o tapa-buraco de alguns buracos que eventualmente existirem, e o pátio dos trilhos, que é um local que a gente não pode deixar sem arrumar sempre, porque é onde a gente faz bastante eventos. Então, na espera que a Justiça decida como fazer a revisão do plano diretor e depois liberado o investimento no centro, a gente perdeu um ano de contrato, embora a licitação pronta, o projeto pronto, mas infelizmente a Justiça não entendeu que não tem absolutamente nada a ver a revitalização do centro com a discussão a respeito do plano diretor. Certo, a gente vai seguir acompanhando, claro, nessa questão. Lembramos só, claro, né, estamos ao vivo, então se você quiser encaminhar sua pergunta para o prefeito Isaías, mande para a gente por meio do Facebook ou YouTube da TV Câmara Jacareí, que a gente já, né, consegue comunicar ao prefeito a sua dúvida, sugestão, até elogio também, o que você quiser mandar para a gente. Ainda falando sobre o centro, prefeito, temos o Bom Prato, né, que já é um programa, digamos assim, de sucesso aqui na cidade e que recentemente, né, teve a adequação para que também domingo, né, tivesse o atendimento, além disso também oferecendo o jantar, né. Essas novas medidas, né, de ampliação continuarão a partir desse período de teste, digamos assim, né, de adequação? Como é que vai acontecer, né? Esse projeto vai continuar com esses novos horários de atendimento? Olha, o Bom Prato é um programa do governo do estado. Então, toda ampliação, toda novidade, todo acréscimo dependerá sempre de uma decisão do governo do estado. A gente fica atento para ver o que acontece nas outras regiões, para buscar também para Jacareí não ficar para trás nunca. Mas não há possibilidade da prefeitura assumir responsabilidade ou pensar em ampliar sem que essa iniciativa saia do governo do estado. O que eu posso assegurar é que tudo que o governo do estado se propuser a melhorar e ampliar o atendimento, nós vamos concordar. Muito bem. Prefeito, vou pedir licença a você, logo mais voltamos a conversar. Porque começou hoje a operação da nova linha 30, que atenderá regularmente os bairros Jardim do Marquês e Parque dos Príncipes, abrangendo também as proximidades dos bairros Secap e Cidade Salvador. Dentro do Jardim do Marquês, a linha percorre as principais vias do bairro, incluindo pontos de parada nas praças Marielle Franco e Paulo Graça.
continuando o atendimento pelo Parque dos Príncipes e serve como reforço para o atendimento já existente pela linha 28. Mais detalhes sobre os novos trajetos e horários e outras informações estão disponíveis no site da JTU, que é jtu.com.br. E a prática de esportes coletivos tem crescido aqui em Jacareí. Pensando nisso, o vereador Dude, do PL, enviou uma indicação à prefeitura a fim de aumentar a oferta deste tema aqui na cidade. Confira detalhes na reportagem. Encontrar os amigos para uma partida de futebol, basquete ou vôlei é uma prática comum entre os jacarienses. Para o Lucas, o esporte ajuda até no trabalho. É importante tanto para a saúde física, mental, para se manter no bom estado. E eu acho que ajuda bastante, até no meu trabalho. Eu tenho mais condição física, para aguentar. É mais que eu trabalho de manhã até a noite. Eu acho que ajuda bastante. Nossa equipe esteve em um ponto da cidade que costuma receber um grande número de adeptos a práticas esportivas para saber sobre a demanda no município. Acaba afastando um pouco do sedentarismo dos jovens, né? Que hoje em dia é mais tecnologia, então o pessoal gosta mais de ficar sentado no celular jogando, mas eu acho que a importância do futebol, do esporte em si, é para a área da saúde. O esporte coletivo é muito importante por conta de vários fatores. Primeiramente da minha saúde, eu tenho o ligamento do joelho rompido, então isso fortalece mais meu joelho e a minha estrutura física. Já para o pessoal é mais o esporte comunhão, né? Para a gente ter uma comunhão, para a gente ser feliz, alegre, o futebol nos traz isso. Graças a Deus aqui em Jacareí tem bastante centros que a gente pode se encontrar para jogar bola, tanto no Parque Brasil, no Parque da Cidade. Pensando em ampliar essas oportunidades, o vereador Dude, do PL, enviou à prefeitura uma indicação visando a implantação de um programa de atividades esportivas para pessoas adultas. Então existe um nicho, existe um grupos de pessoas na cidade que gostariam de realizar atividades físicas coletivas. Então, em grupos, atividades permanentes, como basquete, voleibol, handebol. Eu acredito que o educador físico, dando esse direcionamento, eu acho que seria de muita relevância para as pessoas. De acordo com o parlamentar, a cidade tem potencial de ofertar mais opções para esse público. O poder público ele tem a oportunidade, tem a possibilidade de oportunizar a ampliação desse serviço para mais pessoas. Então, quer dizer, se você tivesse atividade física ofertada no bairro, mais próximo das pessoas, com certeza vai levar para que elas façam atividade física. A TV Câmara procurou a Secretaria Municipal de Esportes e Recreação para entender sobre as dificuldades de atender algumas demandas. Para atender modalidade esportiva é um leque de situações. Como eu falei, depende de locais, depende de professores, depende de materiais, depende de algumas demandas. Mas nós estamos ampliando, inclusive esse ano até na categoria adulta, né? Nós temos independente da Federação Paulista de Basquetebol, que nós jogamos a 12, a 13, a 14, a 15, a 16 e a 18, que por sinal há 31 anos não existia a equipe sub-18 na cidade, agora nós temos uma equipe de basquetebol sub-18, nós temos o adulto disputando liga. E tudo isso é mantido pela Secretaria de Esportes e Recreação. De acordo com o secretário, faz parte da missão do governo criar oportunidades para todas as idades. Hoje a Secretaria de Esportes disponibiliza de 33 locais para atendimento de público adulto. São 19 modalidades esportivas que nós trabalhamos com esse público adulto. Nesse projeto estão envolvidos 38 profissionais de educação física e temos aproximadamente 3 mil alunos nessa faixa etária adulta. As demandas, sugestões e reclamações podem ser feitas diretamente na Secretaria Municipal de Esportes e Recreação. A Secretaria de Esportes e Recreação sempre está de portas abertas. É um imenso prazer receber os munícipes. Nós ficamos aqui no antigo Hotel Piazza. Sempre estaremos lá. Se caso eu não estiver, nós temos os 2 diretores, o Edivaldo e o Felipe. Nós temos os supervisores que são responsáveis pela gestão das modalidades esportivas. Então, fica um convite àquelas pessoas que quiserem informações, inclusive sobre esses 33 locais, sobre essas 19 modalidades, nos procure ou ligue para a Secretaria de Esportes e Recreação, que teremos o maior prazer em atendê-los. É isso aí, agora a gente volta a conversar com o prefeito Isaías Santana,
que está aqui e é convidado de hoje, né, do Bom Dia Jacareí. Prefeito, antes de assistirmos a matéria, né, tinha lido uma nota sobre a linha 30, né, que está agora fornecendo mais uma alternativa do transporte público da cidade. E falando agora sobre, diretamente, né, o transporte público, o Jacareí está recebendo uma nova frota de ônibus com uma outra identidade visual. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa adequação gradual, acredito, para esses novos carros e também as novidades que eles trazem, né, aqui para o usuário do transporte público da cidade. Olha, vencido o desafio da pandemia, nós chegamos perto de 90% do número de usuários. Então, nós já voltamos a bem próximo do período anterior à pandemia. Esses 3 anos foram anos muito difíceis, que a gente teve que garantir a estrutura da empresa, a gente teve que garantir o número de ônibus e linhas, apesar da redução drástica do número de usuários, que não reduziu a despesa. E nós começamos uma política devagar, mas consistente, de ampliar a participação do poder público para que o jacariense não pague a tarifa no lugar do outro que recebe gratuidade. Jacareí é a tarifa mais barata do Vale e nós estamos mantendo o preço e aumentando a contribuição da prefeitura no subsídio para aliviar a pressão sobre a tarifa naquele usuário que depende do transporte coletivo. Paralelo a isso, a Secretaria de Mobilidade acompanha todas as linhas, todos os trajetos e todos os crescimentos dos bairros e vai reformulando linha, criando horário de acordo com o volume de pessoas que precisam naquele local. Isso é constante, isso é permanente. E quando a empresa tendo esse fôlego de recursos, a gente pode retomar o processo de renovação da frota. A frota tem a obrigação contratual de estar sempre atualizada. Não foi possível fazer essa atualização durante os 3 anos de pandemia, porque o dinheiro não dava. Essa é a grande verdade e nós não repassamos isso para as pessoas que pagam o transporte coletivo. Agora vai, aos poucos, reformando o número de ônibus, a qualidade desses ônibus e modernizando, trazendo Wi-Fi, trazendo uma nova linhagem mais próxima do transporte coletivo. É bom lembrar que este contrato vai até 2026. Então, entre 2024 e 2025, nós teremos que discutir quais as melhoras que o sistema de transporte de Jacareí merece, precisa, para que a gente faça uma nova concessão há 2 anos de antecedência. Eu quero fazer já no segundo semestre de 24 e primeiro semestre de 25, para deixar bem adiantado para o próximo governo saber quais empresas ou qual empresa vai assumir o transporte. Então, depois de 26, nós teremos uma nova empresa em Jacareí. E esse contrato de 26 também será válido por 10 anos, certo? Aí vai depender muito do que a gente incorpore de melhoria. Sim. Se você tem bastante melhorias a fazer e tem um cronograma para fazer essa melhoria, você pode estender este prazo. Então, o normal dentro do mercado é 10 renovado mais 10, 15 renovado mais 15. Tudo depende do número de melhorias. Se, por exemplo, nós decidirmos que precisamos fazer alguns terminais urbanos, e esses terminais urbanos serão de responsabilidade da nova concessionária, ela vai ter que investir. Então, ela terá que ter um prazo maior para o retorno desse investimento. Se nós vamos mudar a modalidade de combustível, vai ser uma frota elétrica, uma frota com outra tecnologia, isso tudo vai impactar no pacote de recursos que a empresa que vai disputar a licitação estiver disposta a fazer. E isso vai impactar na tarifa e também no tempo de contrato. Porque nós não podemos nos preocupar de não corrermos o risco de São José, que está há mais de 2 anos tentando fazer uma licitação e não consegue empresas interessadas e está prorrogando o contrato, apesar de ter decidido fazer uma nova licitação. Nós vamos fazer antes, mas vamos calcular exatamente aquilo que a cidade precisa para que a gente não onere mais aquelas pessoas que mais precisam de transporte coletivo. Muito bem, prefeito, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre oportunidades de cursos. A gente volta já.
por meio da Secretaria Municipal de Educação. E mais sobre esse profissional, Elaine, queria que você comentasse quais são as informações, por favor. Hoje está friozinho, mas a campanha de imunização contra a Covid-19 continua. Sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e hoje é o último dia de inscrições para participar do segundo Café de Negócios do Centro de Inovação e Empreendedorismo de Jacareí, o CIEG, que acontece no dia 28 de julho. O evento será na sede da instituição e acontecerá no formato de mesas girantes, direcionada a empresas com CNPJ ativo que desejam se apresentar para as indústrias âncoras inscritas e, assim, ampliar seu network com as demais empresas participantes. O link do formulário para os interessados está disponível no site da Prefeitura Municipal, que é o jacareí.sp.gov.br. Agora nós voltamos a conversar com o nosso convidado de hoje, o prefeito municipal Isaías Santana. Prefeito, nesse segundo bloco eu queria começar falando sobre as obras voltadas para a área da educação, né? Jacareí terá, ano que vem, 3 novas creches, né? Queria que você comentasse um pouco dessas obras e também quantos alunos, enfim, o público, né, que será atendido por meio dessas novas creches que serão entregues. Olha, em 2022... nós já zeramos a necessidade de creches na cidade. Agora nós estamos trabalhando para reduzir as distâncias da mãe, para prever o crescimento dos bairros, principalmente bairros que vão se verticalizar ou que estão em processo de verticalização. Nesse sentido, era necessário uma nova creche no Jardim Paraíso. Uma segunda creche necessária é ali no Terra da Conceição. Isto porque vai atender o Terra da Conceição e também o Vila Ita e o Jardim Emília. A antiga creche que funciona ali está muito pequena, acanhada e tem problemas de estrutura. É uma casa que foi adaptada muito antiga. Então nós vamos fazer uma nova creche para atender a demanda que já existe ali naquela região. Esses são os 2 problemas mais sérios, que mais exigem intervenção. E a terceira, que é no Vila Branca, nós já tínhamos previsto uma creche, 2 creches, na verdade, entregamos a primeira em 2018 e agora vamos entregar a segunda para atender a população do Vila Branca e também a população do Rio Comprido, embora no Santa Paula também tenha uma creche. Então, nós estamos olhando onde está nascendo criança e onde tem prédios inadequados, prédios pequenos ou prédios que precisam de grandes reformas para a gente fazer nova creche. Mas essas novas creches vão funcionar a partir de fevereiro de 2024. Sábado agora, dia 29, nós vamos entregar uma escola. Vamos entregar a escola Maria Augusta Ribeiro Daia, que é uma escola de ensino infantil e fundamental, que nós compramos o prédio onde funcionou sempre a escola Maria Augusta. Aproveitamos para homenagear a mãe do ex-vereador Mário Ney, que era o nome da escola particular, agora vai ser escola municipal, infantil e ensino fundamental, com o nome da Maria Augusta Ribeiro Daia, e no segundo semestre estará funcionando. Com essa nova escola, nós vamos tirar os alunos que frequentavam a escola particular, cujo prédio era alugado no centro. Há muito tempo a gente alugou parte do prédio da antiga escola ali Paraíso, ali no meio, depois foi Teresa Porto Marques, e para agora funcionar num prédio próprio. A mesma operação que nós fizemos. Nós alugávamos, quando eu cheguei já alugávamos um prédio da Univap, precisamos alugar o segundo prédio e já compramos os 2 prédios para serem ativos da Secretaria Municipal e lá já está funcionando 2 escolas. Interessante. Só comentando também com relação ao Jardim Paraíso, você tinha comentado, realmente, né, um bairro que logo na entrada, né, está tendo um novo empreendimento com a chegada de diversos prédios ali, então o novo formato, digamos assim, de moradia, né, que vai se incorporando mesmo nos bairros alguns mais distantes da cidade, também interferem, né, na quantidade de moradores e, claro, as creches vêm com essa necessidade, né. Segundo até o release da Prefeitura, serão 540 alunos atendidos, né, então realmente será um ganho muito grande para a população, né, prefeito? Com certeza, são 3 creches com capacidade média de 180 e com isso a gente
não mais reduz, porque já reduzimos, mas a gente melhora a oferta, aproxima as mães de seus filhos e prevê esse crescimento populacional da cidade nos lugares apropriados. Fica faltando 2 creches para terminar o meu pacote de 15 creches nessas 2 gestões, que são as creches do Igarapés e do Alvorada 1º de Maio, lá no extremo da região oeste. Elas já têm o local definido, já têm projeto, mas é possível que a gente não consiga entregar em 2024. Mas será, com certeza, a primeira entrega de um novo governo. Em fevereiro de 2025, com o novo prefeito ou prefeita, ele já fará a entrega de 2 creches que nós vamos deixar já com a fita prontinha. Se eu puder, eu antecipo isso para dezembro, para ter o privilégio de inaugurar mais 2 creches e entrar para a história como o prefeito que entregou 15 creches prontas para a nossa cidade. Muito bem, prefeito Zé, eu pedir licença a você, logo mais voltamos a conversar, porque a partir de hoje você pode se inscrever para as atividades que estão programadas para o 2º semestre na Biblioteca Municipal. A primeira é um ciclo de palestra que acontece entre os dias 1º e 3 de agosto e a segunda ação são 2 cursos, Reprogramando o Seu Futuro e Ferramentas Digitais para o Mercado de Trabalho, que se iniciará a partir de 4 de agosto na biblioteca. Você pode ter acesso aos formulários de inscrição no site da Prefeitura Municipal, que é jacareí.sp.gov.br. E que o bolinho caipira é indispensável em toda festa junina e julina do Vale do Paraíba não é novidade, né? Mas a pergunta sobre qual é o melhor bolinho da região sempre gera um debate descontraído e saudável entre moradores de Jacareí e São José dos Campos. Saiba mais sobre as particularidades de cada um na reportagem. Se você é de Jacareí ou de São José dos Campos, provavelmente já deve ter escutado ou até mesmo participado do debate sobre quem tem o melhor bolinho caipira. Já que existem diferenças consideráveis na hora de preparar o bolinho de cá e o de lá. O que une as 2 cidades é que em ambas o bolinho é considerado um patrimônio. Para Jacareí e São José dos Campos, o bolinho caipira é muito mais do que um simples quitute tradicional da região. Em 2010, o bolinho caipira foi declarado como patrimônio cultural e imaterial de Jacareí. Já em São José dos Campos, o bolinho desde 2006 é considerado patrimônio cultural gastronômico da cidade. E quando veio a lei do bolinho, patrimônio cultural e imaterial, eu acho que foi o bumba do bolinho na cidade. Porque daí as pessoas começaram a ver ele como a cultura, do nosso patrimônio. Né? Porque se vazia muito, mas bolinho caipira a gente come muito, porque Jacareí se come muito bolinho caipira, né? A principal diferença está no modo de preparo. Em Jacareí, o tradicional bolinho caipira é feito à base de farinha de milho branca e com recheio de linguiça. Já em São José dos Campos, a receita igualmente popular é feita com farinha de milho amarela e com recheio de carne moída. O tradicional quitute está sempre presente em festas juninas e julinas da região e, ultimamente, tem sido comercializado até mesmo fora de época. A gente trabalha com a receita que a gente considera original aqui de São José dos Campos, né, com farinha de milho amarela, e a gente tem uma produção já bem certinha, então a gente tem dia de produção de recheio, dia de produção do bolinho, a gente tem tudo bem organizado lá. Mas o de Jacareí, o tradicional, o patrimônio imaterial, é o com linguiça. A carne, antigamente era carne de porco, né? Cortava-se na ponta da faca a carne. Mas com a praticidade, o progresso e a conservação também, eu acho. Se veio a linguiça, então Jacareí faz com linguiça. Para Camila, o recheio do bolinho caipira já não se limita apenas a um sabor. No seu comércio, a produção trabalha com os mais variados tipos de bolinhos. Os recheios podem ser salgados, como os de calabresa, pizza, churrasco e até x-bacon, sem contar os sabores doces que também são disponibilizados. Apesar dos bolinhos serem maravilhosos, né, o tradicional de carne, a gente, ao pensar em montar a empresa, a gente pensou que não existe uma empresa que faz um único produto, um único sabor. Então, nessa veio a ideia de ter sabores variados. No caso, a gente fez sabores salgados e doces também. Apesar do pessoal achar um pouco estranho aí no início, o pessoal prova e já se apaixona já, porque realmente é tudo muito gostoso.
Mas quando perguntado sobre quem tem o melhor bolinho, o coração sempre fala mais alto e a resposta é caseira. É o melhor, né? Eu vou dizer para você, eu não troco com o outro bolinho por esse. O meu noivo, ele é daqui de São José, então ele já cresceu comendo esse bolinho, né, essa receita, apesar dele ter feito algumas modificações para começar a empresa, fazendo a receita dele, mas é uma receita que a gente já está acostumado, que é uma receita já de São José, que é o tradicional, e a gente partiu dela para fazer a nossa empresa e trabalhar com os nossos bolinhos. O debate sadio nos ajuda a respeitar e manter sempre viva a cultura de cada cidade. A boa discussão vai muito além da simples pergunta de qual é o melhor ou mais saboroso. O importante mesmo é garantir que todos tenham a oportunidade de saborear esse patrimônio do Vale do Paraíba. Deu até uma fome, né? E o importante, claro, é todos nós, né, celebrarmos o bolinho como realmente um patrimônio imaterial aqui de todo o Vale do Paraíba. E agora a gente volta a conversar com o prefeito Isaías Santana, nosso convidado do Bom Dia Jacareí de hoje. Prefeito, queria que o senhor comentasse um pouco sobre esse primeiro semestre como um todo, fazendo um balanço, né? Passamos por aprovações importantes de projetos, né? Principalmente, por exemplo, podendo citar, né, o reajuste salarial dos servidores municipais, que deu, né, um grande debate aqui na cidade, a LOA, a Câmara Municipal particularmente, né, sediou algumas audiências públicas do IPMJ, por exemplo, Lei Paulo Gustavo recentemente. De modo geral, queria que o senhor fizesse um balanço sobre esse primeiro semestre que tivemos. Olha, João, desde 2017 nós estamos vivendo um ambiente muito propício para a cidade, né? Uma relação muito boa entre o Executivo e a Câmara dos Vereadores. Converso com frequência com todos os vereadores, recebo todos no meu gabinete que querem vir. Alguns temas polêmicos a gente vem aqui fazer o embate. Fizemos um embate no ano passado, por exemplo, da questão previdenciária. Esse ano nós tínhamos o desafio de adequar algumas categorias, as últimas que tinham curso superior, fizemos, a Câmara entendeu a necessidade, as possibilidades, né? Discutimos muito a revisão para a gente tentar superar 2 anos de pandemia que o Supremo entendeu que a gente não pode considerar para fins de plano de carreira. Isso é uma deficiência muito grande que precisa ser superado de uma forma ou de outra. E discutimos a cidade, né? Os investimentos mais importantes para a cidade. É claro que a gente sabe que no primeiro ano dos governos estadual e federal é um ano de impasse, em que os municípios não têm a boa vontade orçamentária. A gente fica muito na expectativa de saber o que vai fazer, o que o governo federal vai fazer. Então, nós ainda estamos no impasse para saber em que direção o financiamento da saúde vai caminhar. A gente está com a revisão da tabela do SUS desde 2018 parado. Isso significa que a gente tem recebido praticamente o mesmo valor de 2018 para cá. Todo o aumento do custeio da saúde está sobrepondo o município, então fica muito caro a saúde para o município. A gente tem discussões a respeito do ensino integral. O governo federal vai voltar a financiar o ensino integral. Parou de financiar, Jacareí continuou financiando, mas não pôde acelerar mais. A gente está com 2 grandes projetos em conclusão para, assim que o governo federal dizer vamos financiar ensino integral, nós vamos entrar pesado nisso. Toda a região oeste deve ser ensino integral. Temos 2 prédios prontos em fase de conclusão para a gente implantar o ensino integral. Eu acho que é um grande ganho para a educação de Jacareí. E o que diz respeito direto aos vereadores é como vamos investir, onde vamos investir. Eu tenho dito com toda franqueza para eles, enquanto a gente não resolve o financiamento federal de saúde, enquanto a gente não resolve a ampliação do Estado no serviço de saúde, a gente tem que deixar sempre a saúde como prioridade absoluta, porque consome muitos recursos. Mas estamos terminando o Rio Comprido esse ano e no segundo semestre a gente vai começar Chácaras Reunidas e Igarapés, levando para lá drenagem, pavimentação, e a gente vai continuar esse programa. Quando você acaba contando, você chega à conclusão de que no nosso governo nós já conseguimos terminar a infraestrutura de 10 bairros. É muita coisa. Nós vimos Paraíso, Marquês, Parque dos Príncipes, Nova Jacareí, Bela Vista, Igarapés, 1º de maio, 22 de abril.
Bandeira Branca. Então, eram bairros que tinham algumas obras de drenagem, algumas obras de pavimentação. Zeramos esses bairros. Muito alívio para 10 bairros. Agora tem os 6 bairros problemáticos, que estamos levando drenagem e pavimentação, drenagem, água e esgoto, e eu espero deixar pronto para que os novos governos possam avançar também em drenagem e pavimentação. Vamos começar a Chácaras Reunidas e Garapés, mas precisamos ainda Irajá, Chácaras Guararema, o Porto Velho e o Olímpia. Esses 5 a gente vai avançar em água e esgoto. Muito bem, e bom, abrindo, né, aqui algumas perguntas também com relação ao programa de hoje, né, no qual estamos recebendo o senhor, vem a pergunta do Aurélio Cunha. Primeiramente, Aurélio, obrigado pela sua participação, que ele te deseja bom dia e diz quem o senhor indicará para a Prefeitura em 2024. Acho que é um ano razoavelmente decisivo este, né, onde que as movimentações acerca do cargo, né, do pleito já se iniciam. Queria saber o que o senhor pode falar sobre isso para a gente, claro, para o Aurélio que fez a pergunta, né. Aurélio, nós estamos fazendo uma discussão com os vereadores, com os secretários, com os diretores, com os assessores, em torno de 250 pessoas, ouvindo essas pessoas, para que todos eles possam contribuir, nos ajudando, dizendo quem representa melhor o governo que nós fizemos e quem representa melhor os anseios da população. E a gente vai escolher em breve comunicar, mas não será uma escolha pessoal, é uma escolha deste coletivo, desse grupo, porque eu não fiz absolutamente nada sozinho. Tudo que foi possível fazer, eu tive o apoio dos vereadores que nos apoiam, o apoio dos secretários, principalmente, o envolvimento dos servidores. Então, eles precisam ser ouvidos, porque eles conhecem todos e vão indicar com certeza. A gente tem 3 bons nomes, a discussão está chegando em 2 nomes e quem sabe em breve a gente possa chegar em um nome e oferecer para a cidade essa garantia de continuidade, de seriedade e de governo pensando no que importa para a nossa cidade. Prefeito Isaías, gostaria de agradecer a sua participação. Sempre importante a gente receber o maior nome, né, do Executivo Municipal aqui, para que a gente converse um pouco, né, claro, sobre os temas relativos à nossa cidade. Foi um prazer tê-lo recebido. Se o senhor quiser deixar algum recado final, enfim, sinta-se à vontade. Dia 29 é a entrega da escola Maria Augusta Ribeiro Daia, e em agosto tem a festa do bolinho e a gente vai de vez por todas resolver essa questão. Bolinho do Jacareí é bem melhor. Novamente, muito obrigado, prefeito, pela sua participação aqui conosco. Bom, a gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um grande abraço e até mais.